Bom dia, alunos, bom dia, senhores. Hoje, dia 16 de junho, a gente vai trabalhar o conteúdo referente ao módulo 7, capítulo 19 do material de vocês da FTD, que é sobre, no caso do capítulo, sobre realismo em Portugal, mas o módulo em si, o módulo 7, ele vai trabalhar realismo e naturalismo. Depois de muito conteúdo de romantismo, é um assunto extenso, é um assunto que se demora bastante, a gente entra numa outra fase, numa outra etapa. Realismo e naturalismo estão colocados aqui juntinhos porque eles são escolas literárias com afinidades, eles têm suas semelhanças, o próprio capítulo já vai trazer isso, mas a gente vai, vai por pedacinhos para entender como é que essa nova construção, essa nova percepção. Vamos pelos começos. Quando a gente pensa em contexto histórico, lá no romantismo, a gente via que tinham duas coisas extremamente importantes dentro da constituição do movimento romântico, que era a Revolução Francesa, Revolução Industrial. Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, a gente tinha uma nova organização, a gente tinha uma estruturação social distinta, assim como a Revolução Industrial traz um sacode em termos, sobretudo, mas não apenas, socioeconômicos. Então a gente tem modificações, essas modificações vão ser importantes do que vai desembocar em sequência. Se a gente tem uma revolução industrial que traz pra gente mudanças tão complexas e tantas modificações nessa segunda metade do século XIX, a gente tem que entender que, por um lado, a multiplicação de máquinas, a questão do comércio, isso tudo gera um clima de otimismo, gera um clima que vai ser favorável, sobretudo às ciências, a gente vai já chegar nelas, mas ela também tem um efeito não tão positivo, que vai ser um efeito contrário, sobretudo relacionando-se aos trabalhadores, aos assalariados. É um momento que a gente vai ter aí uma agitação popular, que a gente vai ter certas construções, que a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do socialismo científico, do socialismo utópico. Então a gente vai ter um sacode. Este sacode trazido pela Revolução Industrial traz pra gente a necessidade de uma nova estética artística, no caso da gente literária, que vai refletir o que está acontecendo nesse tempo, o que está acontecendo nesse período, que está refletindo todo esse processo. Esta novidade vai se chamar realismo. Durante o período do realismo, a gente tem um crescimento, um desenvolvimento das ciências, enfim, pesquisas nas áreas de física, de química, de biologia, medicina, sociologia, antropologia, psicologia, as coisas estão começando a caminhar. Então é natural que a gente tenha imbuído nesse espírito todo a necessidade de uma literatura que seja mais próxima, que seja mais correlata. O romantismo ele vai perdendo espaço. E nesse novo espaço, nessa nova construção, muito apropriadamente vai surgir essa escola que se denomina realismo, porque ela é mais pautada no que seja real, no que seja fundamental. O realismo, não podemos escapar, ele é muito focado em três bases científicas. A gente tem um mundo cientificista e a gente tem três correntes importantes que vão ser muito preponderantes na análise realista e na naturalista também. Mas é bom, antes da gente começar esses dois movimentos, a gente analisar quais são. Primeiro vai ser o positivismo, que vai ser criada por Auguste Comte, que vai determinar que todo conhecimento válido é o conhecimento positivo, que é aquele conhecimento que é oriundo da ciência. Então a gente não vai ter tanto misticismo e os devaneios que são próprios do romantismo, a gente vai ter uma coisa mais racional, mais focada, mais científica, por assim dizer, mais com rigor, que é próprio da ciência. Segunda vai ser o determinismo de Taine, que vai dizer que o homem é determinado por três fatores: pelo meio, pela genética e pelo momento histórico. O meio social, enfim, qual seja, a genética, enfim, biologia, e o momento histórico vai ser o período histórico pelo qual estamos atravessando uma pandemia, por exemplo. Então, a gente vai entender que
hipoteticamente nós somos como nós somos porque nós habitamos um meio, uma sociedade que nos leva a esse comportamento, que baliza esse comportamento. Nós temos características genéticas próprias que nos levam a ter mais ou menos habilidades, quaisquer que sejam, dentro dessa vivência. E a gente atravessa um momento histórico que também nos leva a agir de determinada maneira, qual seja. Terceira e última vai ser o darwinismo na teoria da seleção natural. Quando a gente fala em teoria da seleção natural, a gente entende que aquele que mais avança, que mais perpetua e que deixa descendentes é aquele que melhor se adapta às circunstâncias colocadas. Tendo por base positivismo, determinismo, darwinismo, nós temos o pontapé naquilo que vai ser um pouco mais pesado para a ciência, o naturalismo, mas um pouco mais racional e menos floreado, como era o romantismo, um pouco mais focado, vai ser o naturalismo. Seguindo aí bem, sim, onde é que tem isso aqui? No livro de vocês, aqui na página 7, correntes científicas, aqui acho que não dá para ver direito, mas enfim, aqui nesse pedacinho dá para ver melhor. Em sequência, a gente tem as relações de realismo e naturalismo. Lembrando, eles são muito próximos, eles são muito afins, tem obras diferentes, as relações de tese, as relações biológicas e tal, mas eles são muito afins, porque eles são opostos ao romantismo. O realismo ele é um pouco mais psicológico, o naturalismo ele é um pouco mais biológico. Eu havia lido algum estudo que tinha feito que as pessoas classificavam como se o realismo fosse uma fotografia da realidade e o naturalismo fosse uma caricatura dessa realidade. Tem um pouco de exagero, tem um pouco da animalização no naturalismo, e o realismo ele é um pouco mais... tem uma sofisticação social, tem uma preservação social, mas é justamente em ataque a essa questão social. Lembrando que o romantismo era uma arte burguesa, que falava sobre burguesia, que falava desses costumes burgueses, e é nisso que o realismo quebra as pernas e coloca de realidade. Talvez seja essa um tanto menos adjetivada, um tanto menos fantasiada, um tanto menos falseada e mais focada, sem tantas hipocrisias, que é o ponto central do realismo. Realismo. Tá! E aí aqui sim, a gente tem aqui uma tabela bem bonita, tentar colocar assim para vocês na tela. Características. Universalismo, a gente trabalha com questões mais universais e menos intimistas, é como se fossem situações mais abrangentes a todo e qualquer indivíduo. Objetivismo, a gente não tem quem leu Iracema, porque vocês leram Iracema para fazer seu trabalho, vocês devem lembrar disso, para descrever uma praia, para descrever uma cena. A gente tem esses adjetivos idealizados infinitos, aqui a gente vai ser um pouco mais objetivo. Linguagem direta, que aí casa com o de cima. Retrato social. Gosto pelas pulsões humanas é mais naturalista do que realista, e aí vocês vão ver isso lá pra frente numa coisinha chamada cortiço. Perfil psicológico, tá aí Machado de Assis que vai provar isso pra gente, é muito mais preponderante no realismo do que no naturalismo. Cientificismo, valorização das ciências como um todo, que vai ser mais presente. Representação das anomalias humanas, mais recorrente no naturalismo, Cortiço está aí como um bom exemplo mesmo. Postura crítica ambos vão ter, porque é para criticar as camadas de máscaras sociais, vamos assim dizer. E o uso de linguagem científica é mais naturalista, porque ele vai ser mais biológico, como a gente falou agora. Continuando nestes... Tá, a gente sabe que tem o realismo, a gente sabe que tem o naturalismo, focando no realismo para poder ter o realismo português. O realismo, ele é mais racional, como escola. Ele tem a linguagem objetiva, que a gente viu agora há pouco. Gosto por temas sociais, por abordagem. O que é pertinente? Um conto do Machado, por exemplo, Pai contra Mãe. O que vai ser abordado naquilo ali? O que vai ser jogado de crítica? Que é um conto que vale a pena, enfim, quem quiser ler, quem gosta de literatura realista, Pai contra Mãe,
a gente vai ter uma literatura mais de denúncia. Porque enquanto o romantismo era uma literatura de entretenimento, que era aquilo de, olha, as mulheres e os estudantes vão ler os folhetins, aqui a gente vai ter uma literatura de, ó o problema, vamos denunciar o problema, vamos ver, meter o dedo na ferida. É o que a gente falou antes. A gente vive um momento que a gente precisa de uma nova literatura com uma nova cara. Então, esse caráter de denúncia tem um pouco disso. A gente fala de miséria, de pobreza, de exploração. A gente vai ter uma mulher não idealizada. Quem parou para ler o capítulo antes de assistir a aula deve ter visto, por exemplo, quando ele fala em Madame Bovary, que a gente vai ter... tá. Não é esse aqui não. Tá aqui em algum lugar. A gente, quando tem Madame Bovary, a gente vai ter a construção de uma mulher adúltera. O que pra época era um escândalo, enfim. E não é ser ou não ser escândalo, mas é mostrar que acontece. E o quanto as pessoas ficam, meu Deus. Isso se contrapõe muito à questão da mulher dentro do romantismo, que era idealizada, que era super feminina, que era super fragilizada, que buscava uma idealização, um parceiro, qual que fosse pro casamento burguês, barabá. Não, aqui a gente vai ter um jogar na cara. Então é uma pessoa falha, uma pessoa que erra, uma pessoa, enfim. Esse aqui, ó, não é tão grande, vocês podem ver. Esse aqui é o livrinho do Flaubert, Madame Bovary. Então, enfim, pra gente focar, pra gente deixar de modo mais resumido, a gente tem que lembrar que o realismo é uma escola de contraposição ao romantismo, que vai ser uma escola de denúncia, uma escola de questionamento, vai ser um perfil muito mais psicológico, muito menos descritivo, não é uma escola de ação, por exemplo. Quando vocês leram Iracema, o Martim chega na praia, a Iracema pega a flecha, eles correm... Não é sobre tanto agir, mas é muito sobre o perfil psicológico desse indivíduo. Tem uma frase do Eça de Queiroz que eu espero achar agora. O Eça, a gente vai falar dele daqui a pouco. O Eça definia que o romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. Então é como se a gente fizesse um estudo do caráter do indivíduo. É uma linguagem mais objetiva, é uma linguagem mais focada, ela é menos... Ela não é tão adjetivada, ela não é tão idealizada, e é justamente por isso que ela é tão oposta. Porque é ver o que existe, colocar em discussão, é uma escola para discussão, é uma escola para mostrar problemas, para questionar esses problemas. E aí é toda uma nova percepção de literatura que é compatível com esses novos tempos, que era necessária até. Dito isso, a gente vai para o material de vocês. Questão põe em branco, questão do bom senso e bom gosto. A história é um tanto desenvolvida, mas apesar de ser uma história longa, em termos de pormenores, é uma história razoavelmente simples. A gente tinha o Castilho, o professor Castilho, que tinha os seus alunos, enfim, e eles eram muito ligados ainda à escola romântica. Ele era um autor romântico que tinha os seus alunos que também produziam obras românticas, e era aquilo que o Antero falava, que eles eram um grupo de autoelogio, onde todos produziam e todos se elogiavam. O Antero, por sua vez, ele era de um grupo mais renovador. Eles juntaram alguns alunos em Coimbra, a cidade universitária portuguesa, então é onde essas ideias efervescem mais. Eles viam que a gente estava tendo uma nova tendência na Europa, que tinha algo acontecendo, até porque a gente tem essas movimentações, geralmente a França é quem inicia esses movimentos, e eles começam a se reunir para poder questionar e poder produzir. Eles querem ser essa voz do novo em Portugal. O Antero, ele produz um livro chamado Odes Modernas, que é um nomezinho contraditório, porque Ode é uma produção mais antiga, né? Um modelo de produção antigo, e a gente vem com moderna, então tem essa contradição, e ele acha isso de, olha como eu sou inovador. Em contrapartida, o Pinheiro Chagas produz Poema da Mocidade. Ok, cada um produz o seu, porém Castilho vai escrever um texto, e aí vocês encontram esses textos na íntegra na internet,
para poder criticar o Antero, para falar que, olha, isso não é bom não, porque o bom era o romântico, porque o bom é isso, porque o bom é aquilo. E aí é quando o Antero não gosta, porque em dado momento o Castilho fala, entre muitas colocações antirrealistas, que o texto do Antero falta bom senso e bom gosto. E aí é quando ele vem com o texto de volta, que ele produz um texto aqui. Tem até no cantinho do livro de vocês, na página 14. É uma carta para o seu Antônio Feliciano de Castilho, intitulada Bom Senso e Bom Gosto. E aí é uma carta de resposta. A gente tem ele vira como se fosse um manifesto realista em Portugal, porque é a história da discussão. Um escreveu, o outro discordou, fez uma crítica e ele deu a resposta, e aí isso se dá a questão Coimbra, porque começam a ter os pró-Antero e os pró-Castilho. E aí a gente tem esses dois lados que vão, enfim, as pessoas vão produzir panfletos, vão produzir artigos, vão produzir coisas, mas isso é o que dá o movimento inicial, factual do realismo em Portugal. Antes de passar adiante, enfim, esse grupo, que era o liderado pelo Antero, eles começam a desenvolver-se, enfim, em 1871, eles lideram o que eles chamam de Conferências Democráticas do Cassino Lisboense, que basicamente é um grupo de escritores, enfim, eles se reúnem no Eça de Queiroz, o Antero e outros tantos, para fazer conferências, para fazer colocações a respeito desse momento. E essas conferências, essas falas que tinham por intenção trazer essas novidades estético-literárias para dar uma agitada na questão cultural portuguesa, elas não vão tão longe. O que era basicamente uma reunião de jovens falando sobre literatura, sobre arte, sobre o que fosse, foi proibida por uma portaria do Marquês d'Ávila e Bolano, alegando que, segundo o documento, as falas, as colocações dessas pessoas ofendiam, abre aspas, clara e diretamente as leis do reino e o Código Fundamental da Monarquia, porque, segundo eles, apresentavam e procuravam sustentar doutrinas e proposições que atacavam a religião e as instituições políticas do Estado. Então tá. Aí acaba, mas não muda o fato de que já havia se implantado uma ideia, que as pessoas já tinham essa nova percepção e que o realismo tinha dado um pontapé inicial, até porque quem vai ser a voz do realismo vai ser na poesia o Antero de Quintal e na prosa o Eça de Queiroz, que é o que a gente vai começar a estudar agora. Eu espero que não esteja tão escuro, porque está escurecendo. A poesia realista, que a gente vai ver mais adiante, que a gente vai ter no realismo brasileiro. A gente tem a prosa realista, mas a gente não tem poesia realista. Poesia realista é coisa de português. Em Portugal, a poesia realista tem alguns autores. Até porque, né, enfim, a geração de 70, que era o pessoalzinho lá da treta da questão Coimbra. Mas quando a gente está falando em poesia realista, a gente vai focar nesses do material de vocês, que é o Cesário Verde e o Antero de Quintal. Uma coisa importante é que, em posse do material, vocês, por gentileza, leiam os poemas. Existe abaixo dos poemas e, enfim, toda uma explicação para que a gente tente fazer essa leitura e, portanto, essa interpretação, para ver a diferença de linguagem do romantismo, para ver a diferença de conteúdo, para ver a diferença de enfoque, porque são escolas literárias diferentes e, portanto, tem abordagens estéticas nessa escrita que são diferentes. Mas para a gente entender uma coisa. Primeiro, o Cesário Verde, que, enfim, aquele conhecimento mais póstumo. Cesário Verde, ele tinha uma poesia que era mais diferenciada, que era uma novidade em termos poéticos, porque ele trabalhava com o que era prosaico, com o que é comum, com o que é mais normalzinho. Não é aquela poesia de coisas sentimentais, mas é pegar o cotidiano, até porque estamos falando em realismo, e trazer esse cotidiano para um fazer poético. Então a gente foca menos no sujeito e na subjetividade do sujeito, que era coisa de romântico, e a gente foca mais no objeto. Ele é uma literatura muito de cotidianidades, de coisas mais comuns. É trazer o comum para a poesia,
pode não parecer, mas era uma coisa razoavelmente diferente. Cesário Verde, bonitinho, vocês têm um poema chamado Sentimento de um Ocidental, e aí a gente segue para Antero de Quental, que coloca aqui a poesia metafísica. Qual é essa história de metafísica e tal? Primeiro que a gente vai dividir a produção do Antero de Quental, que era o grande líder da geração de 70 e tal, que era o cara que fez a coisa toda, que afirmava, tem lá no pós-fácil do livro dele, que a poesia é a voz da revolução. Então, que ele acredita nessa literatura como esse agente, ele vai ter duas fases, ele vai ter dois estágios de produção poética. Primeiro estágio, ou primeira fase, primeiro bloquinho, a gente entende como uma poesia mais revolucionária, que vai ser mais de combate, mais de reverência, tem uma pegada neoplatônica lá nos comecinhos, mas a gente vai ter essa lógica mais de quebra do romantismo, de revolucionar pelo viés da contramão do romantismo. Assim, e é mais... E é mais panfletária. Ela é mais política, por assim dizer. Que é o que a gente chama de literatura panfletária. A segunda parte, ele vai ter uma poesia mais introspectiva, mais pessimista, e aí entra a poesia mais metafísica de outras percepções. A crítica coloca o Antero determinado como uma face mais luminosa, que é quando ele tem essa parte mais revolucionária, mais questionadora e tudo mais, e em contrapartida ao mesmo Antero, que é um fruto tóxico do temperamento mórbido do homem, que aí vai ser essa parte mais pesada, mais introspectiva mesmo. A gente tem aqui o poema do livro de vocês, Palácio da Aventura. Tem um poeminha colocado para que vocês possam fazer análise disso e a gente pode entrar finalmente em Essa de Queiroz. Agora a gente vai para a parte de prosa, e aí a produção do Essa de Queiroz, que enfim, né? Essa de Queiroz, primeiro que ele é autor de prosa, para quem a essa altura da vida ainda confunde prosa e poesia, poesia é estruturação em verso, prosa estruturação em parágrafos. Claro que tem uma linguagem meio diferente, mas a gente entende até esse ponto da escrita mais ou menos dessa maneira. Então, quando a gente tem a produção do Essa, o Essa de Queiroz, ele é um realista muito influenciado por Flaubert, muito influenciado por Zola, por autores franceses, enfim. E ele vai ter esta nova literatura, ele vai trazer esses questionamentos realistas no âmbito da prosa, porque ele já havia influenciado lá pela geração de 70, lá nas conferências democráticas do Cassino de Lisboa. O Essa de Queiroz, ele, enquanto autor de prosa, ele é o mais crítico. Ele faz questão de deixar muito claro a acidez, a colocação de passar na cara as denúncias. Ele é um espírito do realismo muito bem colocado dentro da prosa. O Essa tem três fases distintas. Uma fase mais experimental, de início de produções, como livros Mistério da Estrada de Cinta e as Farpas. Depois ele tem uma escalada para as questões mais cientificistas da época, para poder colocar os romances de tese que colocam isso mais em prova. E a gente tem, por último, uma parte mais menos pessimista, mais interiorana, onde ele vai ser menos ácido, aí ele vai fazer a Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Terras, ele já vai dando outros caminhos na literatura. É uma fase de início, uma fase de ataque, uma fase de calmaria dentro da produção deste senhor. Mas o Essa de Queiroz passa esse comecinho, quando ele vem para atacar, quando ele vem para produzir uma literatura mais combativa, uma literatura mais de denúncia, ele escreveu para um amigo dele chamado Teófilo Braga o que ele pretendia fazer. O Essa, na segunda fase dele, ele tem uma coisa que a gente chama de as cenas da vida portuguesa, que é para falar sobre o que é essa vida, quem é esse Portugal, essa sociedade da burguesia portuguesa. É um livro para falar das cenas da vida portuguesa, que é um negócio sensacional. Primeiro que ele começa alegando que, eu vou tentar colocar aqui caixinha para vocês.
A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa e mostrar-lhe, como no espelho, que país triste eles formam, eles e elas. É o meu fim nas cenas da vida portuguesa. É necessário acutilar. Acutilar é ferir, machucar, enfim. O mundo oficial, o mundo sentimental, o mundo literário, o mundo agrícola, o mundo supersticioso e com todo respeito pelas instituições que são de origem eterna, destruir as falsas interpretações e falsas realizações que lhe dá uma sociedade podre. Este senhorzinho vem com as cenas da vida portuguesa, que é o cerne da produção do Eça de Queiroz. Se vocês procurarem no livro de vocês, lá na página 24, a gente tem os 3 primeiros, que o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias, são dessas cenas da vida portuguesa. A Ilustre Casa de Ramírez e a Cidade da Serra depois. Mais das cenas da vida portuguesa. Primeira produção, a gente tem o Crime do Padre Amaro. Eu vou ler como está aqui no material de vocês, que vocês acompanhem. Narra as desventuras do relacionamento amoroso entre Amaro, o padre da cidade, e a jovem Amélia. A moça engravida, o filho morre, Amaro entrega a criança a assassinos. É meio assim, mas o negócio é meio tenso. Amélia morre e Amaro assume nova paróquia e reconstrói sua vida. O que eu tenho de denúncia dentro do Crime do Padre Amaro? Ele vai atacar a igreja enquanto instituição. De falar que, olha o que o padre está fazendo, gente. Está engravidando, está matando criança, está reconstruindo a vida, as coisas seguem. É a denúncia de um primeiro momento. Quando a gente vai ter o livro em sequência, Primo Basílio narra o triângulo amoroso vivido por Luísa, dividida entre o casamento com Jorge, bichinho Jorge, e a pulsão do amor juvenil por Basílio. É o primo magia dela. Entregue às investidas do primo, passa a sofrer chantagem de sua empregada, a Juliana. Esta morre ao final do romance, bem como Luísa ao ser desmascarada por Jorge. Em Primo Basílio, a gente está atacando o casamento enquanto instituição. Então, se o casamento é um elemento tão forte, tão apelativo dentro do valor burguês, vocês podem pegar pelo romantismo, um bando de livros terminando em casamento, a gente vem para atacar isso. O cerne da história é que Luísa, a guria que tem o casamento perfeito, ela trai, que aí inspira, claro, Madame Bovary. Mas a gente tem não era essa a intenção do romântico, de que, nossa, meu Deus, o amorzinho é perfeito e casou, e aí ele vai mostrar que pode haver esse outro lado, que algumas pessoas falham, que algumas pessoas erram e que isso é real. E aí esse ataque para colocar a questão toda, enfim. E os Maias, ele estraga no resumo aqui, enfim. Apresenta a história de incesto entre Carlos Maia e Maria Eduarda. A princípio, os amantes não sabiam de sua origem, não sabiam mesmo. A gente leva essa história de não saber até quase o final. Mas Carlos mantém a relação mesmo depois de sua revelação, porque ele sabe que ele está pegando a irmã dele, acarretando a morte do avô. Maria Eduarda, ao descobrir, parte para o estrangeiro e Carlos passa a viver uma vida de diversões, retornando a cidade natal após 10 anos. A gente tem nos Maias uma crítica à aristocracia portuguesa, que era aquela galera que tinha todo um histórico, que era a alta sociedade, que tinha esse domínio, que tinha esses entrelaçamentos sociais, e mostrar que como por dentro essa sociedade é podre. A gente vai ter... É porque dentro dos Maias... Os Maias é um livro grande. Deixa eu ver aqui. O Crime do Padre Amaro eu não tenho. Pra quem quiser, Crime do Padre Amaro tem filme com Gael Garcia Bernal. Pra quem quiser, tem... Eu achei no YouTube até esses dias o filme referente ao Primo Basílio, e os Maias tem uma série. A gente vai chegar nesses pedaços. Não é a mesma coisa que ler o livro, não é a mesma coisa porque a gente está falando de estética literária. Mas para entender enredo e para entender as ousadias é bem interessante. Quando a gente tem o Crime do Padre Amaro, livrinho desse tamanho aqui, não é tão grande. Mas quando a gente tem os Maias, dá pra ver até que a letra é pequena, gente. Mas os Maias é esse livrinho bonito aqui. Os Maias, a gente vai pegar a história da família, a gente vai atravessar gerações, a gente passa por 3 gerações da família Maia, e para mostrar como um negócio pode ser nocivo. O que eu acho genial enquanto romance de tese, e aí a gente foca pontualmente nos Maias, é mostrar
que quando a gente tem, por exemplo, o pai do Carlos Maia, o pai dele é extremamente ligado a ideais românticos. Ele é extremamente... como é que pode dizer? Ele foi muito mimado pela mãe, ele foi muito poupado da vida pela mãe. E ele, como quase todo personagem romântico, com tendências românticas no essa, morre. A Luísa, lá do Primo Basílio, é a guria super apaixonadinha pelo primo. Como ela tem um olhar romântico sobre as coisas, Luísa morre. O pai do Carlos, como tem um olhar romântico pela vida, morre. Porque é quase que uma punição que ele coloca em cima desses personagens. A gente tem, por exemplo, a Maria Eduarda, que quando ela entende o que está acontecendo, ela simplesmente parte. Maria Eduarda vive. Então, a gente tem esse jogo de punição e de crítica muito forte, muito forte. Que até, enfim, por isso, produção realista. No caso de produção, Os Maias, ele é uma série. Dá pra encontrar no YouTube, sim. Pra quem quiser assistir, não é pra todo mundo. Mas é uma coisinha razoavelmente longa. Então, enfim, pra quem tiver interesse, caso haja, é interessante em termos estéticos, em termos literários, em termos culturais. Passa isso, a gente entra na Ilustre Casa de Ramírez, a gente entra na Cidade e as Serras, que já são produções razoavelmente menores extensão e menos críticas. A grande questão é, o Essa ele vem numa ascendente, ele entra no ápice de extrema crítica, de extrema colocação, que são as cenas da vida portuguesa. Depois ele entra nesse declíniozinho para ter uma literatura mais calma, uma produção mais tranquila em termos sociais. Mas não muda o fato de que é extremamente marcado dentro da literatura portuguesa a força da crítica que a gente tem dentro de Essa de Queiroz. E aí a gente tem, dentro do livro de vocês, meu Deus, tá que bonitinho. A gente tem na página 25 um trecho que inclusive faz parte de uma música. O parágrafo ao centro tem uma música da Marisa Monte chamada Amor, I Love You, onde o Arnaldo Antunes cita esse parágrafo central aqui do Primo Basílio. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que ele escreveu aquelas sentimentalidades e seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. Como um corpo ressequido que se estira no banho tépico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Acho que a princípio é só isso. E aí, aulas seguintes referentes ao realismo, a gente entra para realismo no Brasil e produção de Machado de Assis. Bom dia, até.